A tabela da SUSEP pode ser usada na Justiça do Trabalho? Será que a tabela da SUSEP, usada para medir a incapacidade laborativa equivocadamente, será que ela acompanha a legislação nacional e internacional? Será que o interesse do Brasil em ter uma legislação trabalhista de primeiro mundo também se reflete em propiciar indenizações de primeiro mundo? Os acidentes de trabalho acontecem em todos os lugares. E se a gente fizer um estudo comparativo sobre como os países desenvolvidos indenizam trabalhadores, será que nós vamos encontrar o mesmo patamar com o Brasil? Se o Brasil quer ter uma legislação equiparada à legislação internacional, será que ele também não deve indenizar como o primeiro mundo indeniza? Nós vamos conversar sobre bastante coisa, embora eu não queira ser aqui muito prolongado, ser o mais rápido possível. Ela, a tabela da SUSEP, talvez para alguns de vocês, ela era tão usual, tão comum na Justiça do Trabalho, uma coisa tão automática, tão natural, repetida tantas vezes. Às vezes você é advogado, você é perito, você é assistente técnico, ou você é juiz, e você via isso com uma naturalidade tão grande. Será que nós estamos falando de uma tabela que era útil na Justiça do Trabalho e agora deixou de ser? Será que é isso que nós estamos falando? Vamos contar alguns fatos. O que, que é a tabela da SUSEP? Por que, que aparece o DPVAT aí? Na verdade, a gente chama, né, tabela da SUSEP, que é decorrente do DPVAT, isso mesmo, né? Aquela tabela para ajudar na indenização lá de quando tem um acidente automobilístico e também a tabela da SUSEP para os seguros privados, quando você coloca o seu corpo no seguro, falando de uma forma bem simplória. O que, que basicamente é essa tabela? Ela divide o corpo em percentuais, ok? E aí ela tem sido usada na Justiça do Trabalho justamente para dizer qual o percentual de perda fisiológica e anatômica, né, funcional e estrutural, para colaborar com o processo de compensação, indenização, pensionamento do trabalhador quando tem um acidente de trabalho e uma doença ou uma doença ocupacional. Então, mas acontece que veja que essa tabela não nasceu dentro da Justiça do Trabalho, nem nasceu no âmbito da funcionalidade para o trabalho ou da incapacidade laborativa, ela vem de fora. Mas o que eu quero dizer para vocês, basicamente, de uma forma bem direta, é que a tabela da SUSEP é um instrumento de medida. Ela é um instrumento de medida. Do ponto de vista técnico, acadêmico e legal, a gente tem que olhar agora com um pouco mais de cuidado, e é esse o recado que eu quero passar para vocês. Pega uma caneta, ou um lápis e um papel e faça algumas anotações. Aquilo que você ouve, você esquece. Aquilo que você vê, provavelmente você se lembra, mas você aprende exclusivamente se você escrever. Então, escreve aí a tabela da SUSEP. É um instrumento de medida. Essa é a primeira informação que você precisa ter. Se você quiser conhecer um pouco mais esse histórico, eu vou recomendar para vocês um trabalho de conclusão de curso que apareceu aí na tela à sua direita, e ele conta um pouco dessa história, ele até aprofunda, mas ele vai falar sobre a classificação internacional de funcionalidade na sequência, mas para você ter ideia de onde que apareceu, qual é a razão pela qual a tabela da SUSEP foi enxertada na Justiça do Trabalho, é esse trabalho que está aí à direita, né? É um TCC de uma pós-graduação, tá? O título Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade de Saúde como alternativa à tabela DPVAT para a quantificação e cálculo da incapacidade das incapacidades físico-funcionais e laborais na Justiça do Trabalho. O autor é Douglas Garcia e o orientador é Tiago Braz Novaes. Bom,
Sendo a tabela da SUSEP um instrumento de medida, eu quero contar para vocês quais são os critérios para se criar um instrumento de medida. Nós, na área da saúde, nós usamos muitos instrumentos de medida. Equipamentos, também usamos questionários, também usamos escalas. Existem muitas formas de medida na área da saúde, muitas formas de medida, que fazem parte do processo diagnóstico. Aí estão na tela uma sequência natural, acadêmica, técnica, científica, para se desenvolver um instrumento de medida. É possível, é razoável se desenvolver uma tabela para indenização, no caso aí da Superintendência de Seguros Privados? Claro que é. Mas do ponto de vista técnico, acadêmico e científico, existe uma sequência lógica e esperada para a criação de um instrumento de medida. Então, estão aí os itens. Claro, de forma resumida, quando você pesquisar sobre isso, você vai encontrar coisas semelhantes, mas basicamente são esses itens que você vai ver: estabelecimento da estrutura conceitual, definição dos objetivos do instrumento e qual a população. Não dá, não dá para você usar o mesmo instrumento para qualquer tipo de população, tudo depende do contexto. Construção dos itens e das escalas de resposta, seleção e organização dos itens e estruturação do instrumento, validade do conteúdo, pré-teste, e aí é que vem o uso para validação do instrumento e criação de versões. Ou seja, você também precisa garantir que aquele instrumento seja melhorado, melhor desenvolvido com o passar do tempo. Basicamente, se segue isso na área da ciência. Como foi a criação da tabela da SUSEP? Veja, ela passou por esses processos aí, ela passou por esses itens. Como nós sabemos se uma tabela, se um instrumento de medida passou por esses itens? Normalmente, os autores vão publicar isso em uma revista. Ou eles vão publicar um artigo, ou eles vão publicar uma sequência de estudos, vários artigos científicos, para contar como é que foi isso, até a validação desse instrumento, como o último passo para que o instrumento comece a ser usado, ok? Esse trecho que vocês olham na tela é do mesmo trabalho do Douglas Garcia que eu mostrei lá. Para mim, são os parágrafos mais importantes, embora não seja esse o objetivo. Ele procurou profundamente de onde veio a tabela da SUSEP. E olha o que diz nesse trecho aí, ó. Atualmente, o órgão responsável pelo seguro de acidentes pessoais é a Superintendência de Seguros Privados, SUSEP. Este órgão possui uma tabela muito próxima à tabela atual do DPVAT. Gente, a tabela DPVAT e a tabela da SUSEP, uma é derivada da outra, elas têm pequenas diferenças. Não há, no texto da medida provisória, justificativa pela adoção da tabela e de que maneira a tabela foi criada ou introduzida na lei. Está falando das circulares, no caso. Em contato com a SUSEP, quer dizer, ele entrou em contato com a Superintendência de Seguros Privados, foi solicitado que esclarecessem a origem da tabela. Quem a criou? Quais as metodologias e bases científicas para a confecção da mesma? Então, o que ele está procurando? Ele está procurando por aqueles itens. É um instrumento de medida, como é que ele foi criado? Onde estão os artigos que foram publicados? Quem são os autores? Que métodos eles utilizaram? Como eles chegaram nesse resultado? O órgão apresentou a seguinte resposta por meio eletrônico ao pesquisador: Senhor, a SUSEP não dispõe de tal informação. Gente, isso aqui está no trabalho, tá? Está no trabalho de conclusão de curso. Orientamos a Vossa Senhoria a procurar a biblioteca da Fundação Escola Nacional de Seguros. E aí tem a sigla, atenciosamente, Newton Marx. Alguém conhece Newton Marx? Newton Marx está presente? Em contato com a biblioteca da Fundação Escola Nacional de Seguros, esse trecho também é do trabalho, tá? Aqui eu copiei. Esta informou que iria fazer uma pesquisa, ou seja, ela não tinha resposta automática em sua base de documentos, mas até a entrega desse trabalho não apresentou qualquer origem da tabela. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, e assim eu também gostaria que vocês anotassem as perguntas e qual é a sua resposta. Gente, uma tabela ou um instrumento de medida,
é, nós também chamamos de baremo. Baremo significa uma forma de medida, não só na área da saúde, tá? Em todas as áreas. Vocês já devem ter ouvido falar dos baremos internacionais. Mas fica aqui a pergunta, eu não estou me referindo à Justiça do Trabalho, eu estou falando da tabela da SUSEP, mesmo para a origem dela, para o objeto para o qual ela foi criada. Tá? Nem estou falando do uso da tabela da SUSEP na Justiça do Trabalho. Estou falando da própria existência dela. Como é possível adotar uma tabela ou um baremo com as características abaixo? Primeiro, não há publicações acadêmicas, técnicas ou científicas a respeito da sua criação. Não se conhece o processo de criação da tabela, ainda que não publicado, para a verificação das etapas naturais de criação de um instrumento de medida. Então, não foi publicado. Ótimo, ninguém conhece uma publicação acadêmica, técnica, científica. Se alguém presente conhece, por favor, pode colocar no chat que nós vamos discutir sobre isso. Eu já procuro há muitos anos e não encontrei em nenhum lugar, como também o Douglas Garcia parece que não, e outros pesquisadores também não, nenhuma publicação. Mas, de repente, os autores criaram, fizeram esses passos, só que eles não publicaram. Às vezes, eles não fizeram a publicação. Mas as entidades, os órgãos poderiam ter isso. Ó, não foi publicado, mas nós temos, a SUSEP tem, ou a Fundação Escola tem. Não, eles também não têm, eles não apresentaram nada disso. Então, mesmo sem publicação, não se conhece as etapas naturais. E, fora isso, ninguém aparece dizendo, fui eu que criei a tabela da SUSEP. Nós criamos a tabela da SUSEP, o número 3. Nenhum autor se identifica ou se apresenta publicamente. Então, ela não foi publicada, não se conhece o processo, não se conhece o autor. Como que a SUSEP, ou como que um juiz, ou como que um perito, ou como um advogado, ou como um assistente técnico usam ou solicitam o uso da tabela da SUSEP? Alguém teria essa resposta? Não existe essa resposta. Não é possível que se adote uma tabela que não tem os 3 itens básicos para a sua própria existência. Tecnicamente, a tabela da SUSEP jamais poderia ter sido usada para determinar indenizações de acidentes pessoais. Eu nem estou falando de incapacidade laborativa, que era o seu exclusivo objetivo na publicação da Circular 29 de 1991. Bom, além disso, o erro ainda foi aprofundado. Aprofundando o erro, a entrada na Justiça do Trabalho. Quer dizer, além de a tabela não poder tecnicamente, técnica, acadêmica e cientificamente, ser usada para o seu objetivo principal, ela ainda foi adotada para a Justiça do Trabalho, o que é pior ainda. Olha o que diz nesse trecho da Circular 29, que foi a que deu origem, que adotou lá na SUSEP a tabela dela, né? Ela diz o seguinte: esse é um parágrafo de um artigo, eu também posso disponibilizar isso aí na íntegra, vocês também encontram na internet facilmente. Não se incluem no conceito de acidente pessoal, que é o objeto lá inicial da tabela, ok? As doenças, incluídas as profissionais. Tudo bem que tem uma discussão entre doença profissional, doença ocupacional, tá bom? Tudo bem, entendo isso. Mas o que está querendo dizer aqui? Ela é para acidente, de alto impacto. Ela não pode ser aplicada para doenças que se desenvolvem, né, e relacionadas ao trabalho também. Doenças profissionais, né, relacionadas às profissões. Okay? Quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente, por acidente. Então, tudo bem, ainda dá para se discutir, mas olha como a própria Circular 29 já meio que afasta, né, o uso da tabela da SUSEP para essa finalidade. Isso aí é só um trecho. Há um ano atrás, em 2023, no início do ano, mês de março mais ou menos, eu consegui, no nosso podcast SUSEP em Cheque, entrevistar esse juiz, Dr. Fábio Ferreira, é juiz do TRT2. E nós falamos todo o tempo sobre a tabela da SUSEP, mas logo de início ele faz uma explicação e uma justificativa do porquê que essa tabela da SUSEP entrou
para a Justiça do Trabalho. Ele fala sobre como que os processos de acidentes de trabalho passaram a ser julgados pela Justiça do Trabalho, porque inicialmente não eram. E isso ele está falando mais ou menos sobre 2004, de 2004 em diante. Eu quero convidar vocês a procurarem esse vídeo no YouTube. O título dele, anota aí no seu papel, Suzé Pinchek, podcast ao vivo. Você encontra, com esse título, você encontra o podcast inteiro no YouTube, tá? Suzé Pinchek, podcast ao vivo. E ele vai explicar historicamente como que a tabela da SUSEP foi incorporada na Justiça do Trabalho. Basicamente, o que ele demonstra, com a explicação dele, é que os peritos trouxeram isso para a Justiça do Trabalho. E os juízes, então, acataram, e isso foi repetindo, se repetindo, se repetindo, e uma mentira repetida muitas vezes torna-se verdade para a maioria das pessoas. Se você não tiver tempo de assistir o podcast inteiro, você entra a partir dos 4 minutos. Vai ter a minha pergunta e a resposta dele, e aí, se você quiser assistir o podcast inteiro, fique à vontade também. Então, a tabela da SUSEP não foi criada para mensurar a incapacidade laboral, ok? Os peritos passaram a usar por falta de uma outra opção e pela extrema facilidade. Vocês viram o que é a tabela da SUSEP? Vocês viram aquela figurinha, né? Dividindo o corpo em percentuais. É uma coisa extremamente simplória, então por isso que ela é fácil de usar, né? E, enfim, é fácil, mas é imprópria. E algo precisa ser lembrado. E aí, para todos aqueles que atuam, eu sei que cada processo tem a sua particularidade. Então, o que está nesse slide aí é o que a gente olha em termos gerais, tá? Quando uma pessoa desenvolveu uma doença relacionada ao trabalho ou sofreu um acidente de trabalho e ela vai buscar uma indenização, o foco principal disso deve ser a partir da análise da incapacidade laborativa que foi gerada por causa desse problema de saúde. Então, essa incapacidade precisa ser descrita e a magnitude dessa incapacidade é que deve nortear a indenização, a compensação, a pensão, etc. Porque é isso que está em jogo, a perda da funcionalidade para o trabalho. A pessoa, a partir dali, o trabalho a adoeceu e agora ela não consegue realizar o seu próprio trabalho, quer dizer, ela precisa sobreviver, certo? Ela sempre trabalhou com aquilo, ela tem os seus dons, seus talentos, suas habilidades, e ela perdeu isso. E aí ela precisa recuperar isso, isso não é recuperável, ela vai precisar ser indenizada, tá? Agora, claro, assim, em alguns processos você pode ter dano moral ou outras coisas envolvidas, né? Perda ou incapacidade na sua vida cotidiana, que vocês sabem que a incapacidade para a vida cotidiana é diferente da incapacidade laborativa. Então, o processo pode falar sobre várias coisas. Mas, em princípio, a pergunta a se fazer é se tem incapacidade laborativa ou não, se essa incapacidade é gerada por um processo que tem ligação com o trabalho, e você tem que dizer qual que é a magnitude dessa incapacidade. Como é que você classifica a incapacidade laboral? Com esses 3 itens que estão à esquerda de vocês. Ela precisa ser classificada em relação ao tempo. A incapacidade laborativa, ela pode ser permanente ou pode ser temporária. Ela ainda pode ser intermitente, o que é um conceito mais difícil de compreender e de descrever. Mas, pelo menos, você precisa dizer se ela é permanente ou se ela é temporária. Em algumas doenças crônicas, que têm períodos de agudização, aí ela pode ser intermitente, okay? Em alguns casos. Você também precisa dizer se essa incapacidade ela está relacionada à profissão ou se ela está relacionada a um grupo de ocupações ou se ela é uma incapacidade para todo e qualquer tipo de trabalho. Então, ou ela é uniprofissional, a pessoa está incapacitada para aquele tipo de trabalho, ou ela é multiprofissional, ela está incapacitada para vários trabalhos
relacionados àquela área, ou omniprofissional. A pessoa não consegue trabalhar com absolutamente mais nada. Ok? E aí é que vem o ponto, o último, o terceiro. Ela precisa também ser classificada em relação ao seu grau, à sua magnitude. Pode ser uma incapacidade laborativa completa. Pode ser completa e temporária, pode ser parcial e permanente, pode ser parcial, uniprofissional e intermitente. Ok? E por que, que o parcial está grifado aí? Porque quando a incapacidade laborativa é parcial, isso precisa ser medido. Isso, e é para isso que servem principalmente, não é só para isso, mas para isso também servem os assistentes técnicos e o perito. Se a incapacidade é parcial, então você tem que aprofundar essa parcialidade. É parcial de quanto? Você precisa quantificar isso. Você precisa qualificar isso. Porque é isso que vai ajudar o juiz para a continuidade. Ok? Eu coloquei a frase, a questão do nexo, é mais para eu lembrar do que eu tenho que falar. Quando a gente está falando de justiça do trabalho, a gente tem muitos problemas de saúde que causam incapacidade laborativa. Mas o empregador, em face do empregador, quando o empregador tem que indenizar quando a culpa é dele, ou seja, quando o problema de saúde se desenvolveu pelo trabalho, por causa do trabalho, sendo o trabalho causador direto ou o trabalho contribuiu para aquele problema de saúde e, por conseguinte, para a incapacidade laborativa também. Então, o nexo também precisa ser classificado, né? É um nexo de 100%, é um nexo causal, é um nexo concausal. Se ele é concausal em que grau? Ok? Existem classificações para isso. Você pode dividir em 3 graus e ter o nexo concausal de grau 1, grau 2, grau 3. Você está aumentando a culpa do trabalho sobre o problema de saúde da pessoa, ou o trabalho é o único causador, e aí é o nexo causal. E ainda, se é concausal, você precisa dizer se é superveniente, se é concomitante, ou se é pré-existente, ou seja, se a pessoa já tinha algo que foi agravado, se foi um problema que se desenvolveu concomitantemente, ou se foi depois, como, por exemplo, acontece muito, né? Cirurgias ortopédicas que pioram a situação da pessoa e não melhoram. Do seu lado direito, gente, eu estou acabando. O uso concomitante da CID e da CIF, eu sei que o nosso foco não é esse, mas eu preciso falar sobre isso. O uso concomitante da CID e da CIF é natural. Não há o que perguntar sobre usar uma classificação ou outra classificação. O uso é concomitante, elas são complementares, certo? Enquanto a CID fala sobre causas de morte e doenças, ou seja, mortalidade e morbidade, a CIF fala sobre funcionalidade e incapacidade. São coisas distintas, diferentes, por isso que se complementam, ok? Por isso que se complementam. Não adianta você, numa coisa tão complexa que é a incapacidade laborativa, você parar no processo diagnóstico para concluir doenças. Você tem que abordar o diagnóstico biopsicossocial, ir além das doenças, como a influência do ambiente, no caso do trabalho, quais são as restrições de participação, as limitações de atividade, descrever com detalhamento as alterações do corpo, qual é a profissão da pessoa, porque duas pessoas podem ser totalmente iguais em relação ao corpo, mas com profissões diferentes, terão incapacidade laborativa diferentes. Então, o uso concomitante de CID e CIF, ele é natural do processo de análise. Quem não faz isso está incompleto. O uso de baremos internacionais, em conjunto com instrumentos baseados no modelo de funcionalidade e incapacidade da Organização Mundial da Saúde, é o que representa o conjunto CID e CIF. Tá aí, ó. Algumas pessoas falam, mas não tem nenhuma adoção da CIF. Como não tem? Todos os todas as convenções internacionais, desculpa por demorar para lembrar, foram adotadas pelo Brasil. Né? Então, a gente já usa CID há bastante tempo por causa de convenções, a gente já usa CIF há bastante tempo por causa de convenções, e o Brasil ainda tem uma resolução do Conselho Nacional de Saúde adotando
a CIF, como você vê à esquerda. Tudo bem, as classificações aí estão em inglês, e você está vendo uma classificação à direita, que é a classificação de intervenções em saúde, que não está totalmente adotada, ela está em desenvolvimento, está pronta em inglês. Nós já estamos com a CID-11, ainda não em uso, mas já traduzida para o Brasil. Essas três classificações são de uso de todos os países membros da Organização Mundial da Saúde. Você não precisa buscar por mais nenhuma outra justificativa para usar as classificações. O uso das classificações internacionais é natural, é próprio dos países em diversas áreas, especialmente nos sistemas de informação. Bom, o que nós vamos discutir hoje? Cheguei aí, se não é o último slide, estou chegando no último. É essa sequência histórica. E por essa sequência histórica, é, a gente nem... Claro que eu falei aqui sobre a origem da tabela da SUSEP, sobre impropriedade e tal, é um assunto paralelo, né, que está aí orbitando o principal. O assunto nosso hoje é essa série histórica de circulares da SUSEP. Temos o entendimento, eu pelo menos tenho esse entendimento, e é isso que nós vamos discutir, que independentemente do fato da tabela da SUSEP ser totalmente imprópria, ser uma natimorta, ou seja, nasceu morta, independente disso, as circulares, essa sequência de circulares, dão a entender, dá o entendimento de que a tabela foi revogada. Ela foi instituída em 1991 pela circular 29. Em 2005, a circular 302 são circulares da SUSEP, tá? Revogou a 29. Poxa, mas revogou a 29, então a tabela da SUSEP não existe desde 2005, foi revogada? Não, por quê? Ela revogou a circular 29, só que ela também manteve o artigo que instituiu a tabela. Quer dizer, a 302, eu revogo a 29, exceto a tabela. Então, essa circular 302, ela está fazendo duas coisas. Ela está revogando a circular 29 e ela está mantendo a tabela da SUSEP. Então, por isso que ela permaneceu em vigor. A circular 667, que é recente, de 2022, revogou a 302. Então, as coisas que a 302 fazia, a 667 desfez. Então, o artigo que mantinha a tabela da SUSEP ativa ou em vigor foi revogado, porque a circular 302 foi revogada na íntegra. Esse é o entendimento, é isso que está na nossa carta e é isso que nós vamos discutir aqui hoje. Gente, todos os materiais que eu mostrei aqui, o trabalho do Douglas, também o que vocês assistiram no início, no caso aquela playlist, né? O podcast, qualquer outro material, vocês podem entrar em uma dessas duas redes sociais, Grupo CIF Brasil, Grupo CIF Brasil no Instagram, ou também Grupo CIF Brasil no YouTube, tá? youtube.com.br Grupo CIF Brasil. Pode comentar em qualquer um dos vídeos, pode também enviar uma mensagem, né, no direct, né, para solicitar, né, diz que você participou, você pode solicitar qualquer um que nós vamos enviar o material para vocês, tá? Instagram, Grupo CIF Brasil, e YouTube, Grupo CIF Brasil. No YouTube, existem mais de 300 vídeos, mais de 300 aulas sobre a CIF. Estão aí disponíveis gratuitamente para você assistir. Tem playlists também, que são interessantes, tá? Pode se inscrever no canal, não é pago, né? Se inscreve, ativa as notificações para os vídeos novos, tá? São 323 vídeos. Desculpa, 415 vídeos, já passou de 400, está aqui agora que eu estou vendo aí à direita. São 415 vídeos didáticos sobre a classificação internacional de funcionalidade, tá?